Existem dois tipos, né, de princípios que a gente vai aprender hoje, tá? São promessas de Deus, promessas eternas, tá? Que é algo que a gente precisa logo entender. As promessas eternas são aquelas promessas que vão se cumprir independente que você queira ou não, elas vão acontecer. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Querendo você ou não, Ele vai voltar. Isso é promessa eterna. Então nós precisamos entender. Agora, como a Bíblia tem mais de 8.000 promessas, a maioria delas, elas são promessas condicionadas. Que são promessas que dependem de você. Você precisa empenhar para que as coisas possam acontecer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero levar você a entender, dentro dessas grandes promessas, que quando nós vivemos os princípios da palavra, as coisas vão acontecer. E é isso que nós chamamos você para isso. O mundo, cada dia mais, queridos, que nós estamos vivendo, ele está conturbado. E nós precisamos do Senhor. O Senhor fala para nós que Ele é a palavra, né? Ele é o caminho, Ele é a palavra. E nós precisamos dessa palavra, porque a palavra, ela é a bússola para a transformação, para a restauração. Nós precisamos melhorar todos os dias. E eu levo para vocês para esse texto da palavra de Deus, que diz em Salmo 119, 105, diz: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, e luz que ilumina o meu caminho. Então, o desejo de Deus sempre vai ser que eu e você possamos viver de uma forma melhor. O Hudson já me olhou ali e eu lembrei. Daniel Alencar, gente. Tá? É porque eles ficam de olho em mim. Daniel Alencar vai estar vindo e vai ser realmente algo muito poderoso, essa conferência. É uma conferência do DIF, mas é para toda a igreja. Então eu quero assim dizer para você, vai lá, corre, faz uma inscrição, R$35. R$35. Eu vou pagar pelo menos umas 10, né, aí. Olha para o teu irmão que está perto de você, paga 10 também. Não deixa só. Mas realmente é muito barato, né? Glória a Deus. Mas é porque Deus está fazendo um milagre aí, com certeza, coisas grandes vão acontecer. Então, queridos, eu quero levar você a pensar muito sobre essa proposta de você viver o plano de Deus. Para esses dias, nós precisamos sair daquilo que é o natural, ir para o sobrenatural, porque é no Espírito que a gente consegue entender as verdades de Deus. E para entender isso, eu quero levar você a experimentar, porque eu creio que Deus quer nos fazer viver melhor. Nós precisamos praticar os princípios para poder colher as promessas. Sem você praticar. Agora mesmo nós ouvimos aqui a Renata falar, eu estava dali ouvindo, a Renata falando assim: olha, ora por uma cadeira aí do seu lado, para que você possa trazer alguém para cá. A promessa de Deus, sabe qual é? Que eu e a minha, vocês conhecem então essa promessa? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está orando, já é um estabelecimento de princípio. Só que é o seguinte, você acha que a pessoa vai vir sem um convite? Então, uma das coisas interessantes para nós entendermos é, você precisa ter um princípio, o convite. Então, alguém só vai chegar aqui se você fizer um convite. Certamente alguém que está aí perto de você, tá? Certamente pode ter sido um dos teus convidados. É assim que funciona. Então, a gente precisa, então, estabelecer isso. Promessas eternas. Eu quero começar, então, com vocês, explicando um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Promessas eternas. São promessas que vão se cumprir independente da nossa escolha. Agora, eu preciso ler com você um texto da palavra, e esse texto mexeu muito comigo, e eu queria levar vocês a entender essa verdade. Olha só, vai falar sobre o dia do Senhor. Abra sua Bíblia, se você puder, aí, mas também nós vamos colocar aqui, tá? No nosso telão. 2 Pedro, capítulo 3, de 1 a 10. Diz assim, ó, palavra do Senhor: meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembre dessas coisas. Quero que lembre das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas,
e dos mandamentos do Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água. E também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existe estão sendo guardadas pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Então estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência. Guarde bem essa palavra. Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado, e a terra e tudo que nela vão sumir. Meu Deus do céu. Essa é uma palavra bem dura, mas é uma palavra verdadeira. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que há algo que Deus já estabeleceu. E isso é uma promessa eterna que vai se cumprir independente de você querendo ou não. Se você acha que vai acontecer ou não, eu quero só dizer para você: vai acontecer. Porque é uma promessa de Deus. Agora, o que nós aprendemos aqui é que o Senhor, às vezes, muitas pessoas estão dizendo assim: ah, mas falam tanto que Jesus vai voltar e nunca voltou. Pois é, o que nós aprendemos aqui hoje é que Ele está sendo paciente com você, comigo, talvez para a gente melhorar mais, talvez para a gente poder aperfeiçoar mais a nossa vida, talvez para a gente poder entender mais coisas que Deus quer fazer na nossa história, transformações que Deus quer fazer, e talvez aquelas pessoas que precisam tanto conhecer Jesus, tanto conhecer mais do Senhor, precisam talvez de uma oportunidade. Então, aqui nós vamos ver que Ele está paciente. Só que tem uma coisa, a Bíblia está dizendo também algo: olha, Ele vem como um ladrão. A gente não sabe o dia, porque tem gente que fica tentando descobrir o dia que Jesus vai voltar. Eu até vejo muitas pessoas estudando escatologia, o dia, tentando medir até os segundos, né, para dizer assim: ó, Jesus vai voltar nessa data, e tal, tentando achar meios assim. E eu só digo uma coisa: olha, você não precisa se preocupar com o dia que Jesus vai voltar, você só precisa estar pronto. Diga para o teu irmão que está perto de você aí, fica pronto, porque se Ele vier hoje, né? Porque eu espero, em nome de Jesus, o arrebatamento, tá, gente? Alguns estão pensando, né? Eu estou esperando o arrebatamento, mas só tem um detalhe: a gente não sabe o dia de amanhã, sim ou não? A gente não sabe. A vinda de Jesus, a gente não sabe o dia, mas possivelmente alguém pode daqui 2 horas, espero que não, em nome de Jesus, está amarrado, né? Ter que se encontrar com Jesus, daqui 1 semana, daqui 1 mês. A gente não gosta dessas palavras, não é verdade? Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é melhor ir num velório do que numa festa. Não é um trem assim que a gente não gosta de falar sobre isso? Por que será que a Bíblia fala sobre isso? Porque a gente, num velório, a gente pensa mais.
Apesar de que hoje em dia os velórios estão assim, né? A gente mas querendo ou não, a gente vai refletir um pouquinho sobre a vida. Nós precisamos refletir sobre a vida, os valores, porque na festa às vezes a gente não consegue perceber muitas coisas, mas em um ambiente onde as pessoas estão mais concentradas. Quer ver uma coisa? Você vai num velório onde houve um acidente, já viu isso? Aí você já sai dali com o pé quase fora do acelerador do carro. Por quê? Porque isso faz a gente refletir. Então nós precisamos tomar o cuidado, queridos, porque é isso que Deus quer nos levar a entender. E o que o Senhor está dizendo aqui para nós, que essas promessas, elas vão se cumprir, independente das nossas escolhas, seja o que você escolher, venha escolher na sua vida. Eu preciso dizer para você, Jesus vai voltar, e você precisa preparar cada dia mais a sua vida, e é por isso que a palavra veio hoje para nós. Eu quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor, nosso Salvador. Essas são as palavras ditas para aquela geração e para nós hoje. Como eu posso viver isso? Preciso entender que é como o dia de amanhã, que vai amanhecer, independente de que você queira ou não, vai amanhecer amanhã. Amanhã tem um dia novo. E tem gente que tem que pagar a conta, né? Amanhã. Então, querendo ou não, vai amanhecer o dia. E você precisa viver. É assim que vai acontecer. Não depende de você acreditar ou não, vai acontecer. Você precisa logo entender isso. Quais estão comigo até aqui? Então, queridos, qual que é o despertamento de Deus para nós aqui hoje? É que a gente precisa logo entender. Olha só esse texto na continuidade, eu quero ler com você. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus. Negócio aqui pegou para nós, né? Faça o possível para ter paz com Deus. Como que você vai viver isso? Sem mancha, sem culpa diante dEle. Lembre que a paciência do Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Uau! Você entende isso? Há algo de Deus aqui. Primeira coisa que eu quero que você logo entenda, em cima desse texto, é que você precisa entender que o Senhor quer que você perceba claramente que você precisa ter paz com Ele. E o que seria isso? Eu tenho atendido muitas pessoas, e uma das maiores conflitos de pessoas que eu geralmente atendo, são pessoas que têm problema com paternidade, ou seja, a ausência paterna, ou às vezes em alguns casos, pessoas que são orfandade por falta de paternidade. E qual é o problema dessas pessoas? É que elas não conseguem enxergar Deus como Pai, como supridor, aquele que nos abençoa, aquele que nos dá aquilo que nós precisamos. As pessoas têm conflito com relação a isso. Quando o Senhor está falando aqui que você precisa ter paz com Ele, é o fato de você experimentar a paternidade de Deus. E a Bíblia vai nos ensinar sobre isso, que o próprio Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós precisamos então entender a paternidade, a importância de ter Deus como Pai, aquele que nos sustenta, aquele que nos garante, aquele que nos dá a vitória, aquele que nos protege, aquele que está conosco. Esse é o nosso Pai. A experiência da paternidade. Aí, alguém que tem certeza, né, da paternidade de Deus, vai estar totalmente aguardando a volta de Jesus, porque existe uma casa preparada. Quem é que sabe que tem uma casa preparada para você, num lugar especial? A Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia fala que Jesus veio, mas Ele foi para preparar um lugar para nós. Não é isso? E esse lugar
é um lugar específico para você, uma morada eterna, um lugar onde nós vamos viver eternamente. É a promessa de Deus, e ela vai se cumprir. Agora, você está certo que Jesus vai voltar e que você vai morar no céu, ou você ainda tem dúvidas sobre isso? Você precisa pensar muito sobre essas coisas. Vamos fazer uma avaliação. Ouça a voz do Espírito Santo dentro do seu coração. É assim que tem que ser na nossa vida. Nós estamos em um momento específico de Deus, onde Deus tem cada dia mais mostrado no mundo que nós vivemos, que nós só temos uma saída, é Jesus. O caminho, a verdade, caminho, a verdade e a vida. 3 níveis, vamos dividir isso em 3 níveis, vamos lá, caminho, verdade e vida. Quando eu estou no caminho, eu ainda não estou completo, porque eu tenho que conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o princípio aqui, a gente vai entender isso aqui, existe um princípio aqui. Se você conhecer a verdade, a promessa é que ela vai te libertar. Entenderam isso? Isso é um princípio que a gente precisa aplicar dentro da nossa vida. Agora, você entrou no caminho, conheceu a verdade, só que tem uma coisa, você precisa de vida, a vida de Deus em você. E Ele, como Pai, Ele é capaz de fazer isso. Quando você se sente totalmente dele, enxertado na videira verdadeira. Que coisa linda. Isso é o amor de Jesus. Então, essa é a promessa eterna que nós temos de Deus. A promessa que Ele vai cumprir o que Ele falou. Só que nós podemos também entender agora o que é promessa condicionada. Eu quero falar com você. Porque essas promessas condicionadas são as promessas que agora dependem de mim e de você, tá? Depende de mim e de você. Vamos lá então. As promessas que dependem de mim e de você, dependem da nossa resposta. Olha só, quero te aplicar Apocalipse 3:20, e eu quero assim ser um pouco didático aqui com você agora, para você entender, até como você lê a Bíblia, tá? De repente você quer aprender mais como você lê a Bíblia, e talvez entender o que você está lendo. Olha só, porque isso aqui é muito importante. Aqui nós vamos ver 2 coisas, tá? Nós vamos ver, olha só, vamos ler aí. Escute, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua e nós jantaremos juntos. Olha só, aqui nós temos uma promessa. Qual que é a promessa aqui? Eu entrarei na sua. Dá até para cantar aquela música, né? Entra na minha casa. Já pensou, gente, se eu fosse para o louvor, né? Estragava tudo. Mas é aqui, ó, entra na minha casa e nós vamos jantar junto. Essa aqui é uma promessa. Qual que é a condição aqui para Jesus entrar na nossa casa? Qual o princípio que você vai viver? Vamos lá, vamos ver se vocês estão aprendendo mesmo. Eu estou à porta e bato. Ele está dizendo assim, ei, eu estou batendo aí. Se você, alguém, ouvir, princípio, a minha voz e abrir a porta, então você precisa ter uma atitude. Quantos estão entendendo isso? Atitude. Deixa eu contar uma coisa para vocês de atitude. Eu e a pastora Cardene fomos visitar um casal que queria abrir uma célula na casa deles. Aí nós fomos lá e foi tão cheio de Deus. Esse pessoal morava num apartamento, né? Subimos no elevador, fomos lá, fizemos festa com eles. Eles falando de que queriam abrir a célula. Nós saímos tão empolgados lá, porque eu sou muito empolgado, né?
Eu gosto, né, de coisas do reino, gosto de coisas maravilhosas do Senhor. Eu saí tão cheio de Deus de lá. Aí chegamos, abri a porta do elevador, né, tal. Entramos dentro, começamos a conversar, eu e ela, conversando, e nada, parece que o trem estava do mesmo jeito. E eu falei, amor, esse trem não vai descer? Você apertou ali naquele botão? Não. Ah, então não vai descer. É mais ou menos isso, gente. Quero mostrar para vocês, de uma forma bem simples, que se não acionar aquele botãozinho, não vai sair do lugar. Sabe o que eu quero falar para você? É que a porta que Deus está batendo é o seu coração. Para que Ele possa entrar e ter tempo de qualidade com você. Jantar junto aqui é comunhão. Quando você deixa Jesus ter tempo com você mesmo, em comunhão. Vocês estão entendendo isso? Nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos disso na nossa vida, porque é a chave que vai rodar a sua vida. Então, diga para o seu irmão assim, cuidado para você não deixar de acionar o princípio, senão não vai acontecer. Precisa acionar. Amém, queridos? Vamos para cima, porque é isso que Deus quer. Agora, eu já vi muitas pessoas diante das situações, né? Assim como tem as promessas de Deus que estão disponíveis a nós, que só acontece se nós praticarmos algumas coisas. Tem pessoas que estão esperando acontecer as promessas e elas não acionam esses princípios na vida. Eu já vi muitas pessoas, olha, gente com problema, quer ver uma coisa? Um pai que não investe tempo de qualidade na sua família, no seu filho, com o seu filho, sabe o que vai acontecer? Os filhos podem estar daqui a pouco com problema, porque a gente, querendo ou não, a gente, pela necessidade, corre tanto, né, e na luta do dia a dia, você acaba, às vezes, ferindo alguns princípios que são muito importantes. E aí, o que acontece? Às vezes os filhos se perdem. Aí daqui a pouco tem os nossos filhos nas drogas, ou perdido em alguma situação, e aí você vai ter que correr. Eu já vi muita família tendo que agora pagar, né, para tirar os filhos das drogas, e também com clínica, e hoje o que mais tem é gente ganhando dinheiro, né, porque as necessidades é gente com depressão, é gente com tanto pepino, né, tanto problema na sua vida, e aí hoje as clínicas estão assim lotadas, de gente com terapia e tudo mais. Por quê? Porque se perderam. E aí Deus quer trazer a gente de volta, mas precisa acionar o princípio. Aí muita gente começa a botar a culpa em Deus. Eu já tenho visto pessoas dizer assim, mas Deus me abandonou, mas Deus fez isso. E tem uns que estão botando culpa no diabo, o diabo nem quer. Estava até, né, assim, por que está colocando culpa em mim, se era o princípio que quem falhou foi você? É assim que acontece. A gente precisa logo entender, queridos, se nós não aplicarmos o princípio como prioridade, por exemplo, todos os princípios que você precisa estão na palavra de Deus, está estabelecido já, Deus já estabeleceu todas elas, agora você precisa ir para o manual. Você quer os princípios, você tem que buscar eles, estão todos eles lá. Quer ver uma coisa que é princípio, sobre fidelidade? A Bíblia vai dizer vários princípios sobre fidelidade. A Bíblia diz que nós precisamos honrar pai e mãe. Isso é um princípio que vai te dar vida longa, vai te trazer prosperidade. É princípio. A Bíblia vai falar que você não deve trair a sua esposa, ou o esposo trair o esposo, porque a infidelidade traz destruição. É Bíblia. Está tudo lá, é documento espiritual. Aí o sujeito, né,
ou a sujeita, vai lá e, por um princípio errado, comete uma loucura, né? E aí vem as obras da desgraça. Aí você vai dizer que é o diabo. Não foi o diabo. Foi os princípios que você quebrou. Porque um dia você foi diante de Deus, diante de testemunhas, e disse sim, eu vou ser fiel a essa pessoa. Eita, paulada, né? Mas é essa a grande verdade. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para viver a verdade. Se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. O princípio é aplicar essa verdade na sua vida, para que ela possa funcionar. Nós precisamos disso. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que ter mais cuidado. Como está a nossa vida? Os valores. As informações hoje são muito rápidas. Gente, nós temos que ter muito cuidado como nós vamos dirigir a nossa vida. O plano de Deus é que a gente possa viver de forma perfeita. Então, eu preciso dizer para você, hoje mais do que nunca, busque fazer a vontade de Deus. Vivendo os princípios, você vai colher a verdade. Quer ver um outro princípio que nos ajuda muito? É o princípio da fidelidade financeira. A Bíblia vai ensinar algo muito poderoso e valioso lá em Malaquias 3,10. Ele diz assim, trazei os dízimos à casa do tesouro. E aí ele diz assim, provai-me nisso, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar bênçãos que vocês não vão poder nem contar. Qual que é o princípio aqui? É você ser fiel ao seu Deus. E aí, qual que é a promessa? A janela vai se abrir. Aí ele diz mais algo. Por causa disso eu repreenderei o devorador. Ou seja, existe um inimigo chamado devorador que você trava ele através da obediência do princípio da devolução daquilo que é a bênção para Deus. Agora, só tem um detalhe, muita gente esquece muito disso, porque a promessa é que as portas vão se abrir, que a janela vai se abrir, e vai ser derramado bênção sobre a sua vida. Isso é uma promessa, só que tem um detalhe, a Bíblia também fala que existe mais outros gafanhotos, não é só esse. Tem pelo menos mais 3, aí depois desse que eu estou falando. Primeiro você destrói o devorador, mas tem o cortador, migrador e destruidor. Esses outros inimigos, cada um deles são com ações diferentes, que você vai destruí-los. Por exemplo, o cortador, você vai destruir ele, sabe com o quê? Administração. Não adianta você receber bênção e não for um bom administrador. Se você precisa de educação financeira, corra atrás de alguém que pode te ajudar. Porque às vezes a bênção vem e também vai, se você não conseguir organizar. Porque os valores estão em cima daquilo que você, não é daquilo no quanto você ganha, é como você administra aquilo que você ganha. Depois tem um outro que você precisa destruir ele, que é muito importante, gente, a falta de perdão, ou seja, um coração amargurado, ele vai deixar com que alguns inimigos entrem para destruir a sua vida. Você precisa cortar logo esse mal pela raiz. Como você vai fazer? Perdoar pessoas que te machucou, pessoas que te magoou, traidores, pessoas que fizeram coisas que talvez destruiu a sua vida, que veio contra você. Não fique vivendo de coisas do passado. Isso não vai resolver nada. Mude a sua vida. E aí você vai entrar num tempo novo. E por último, para você destruir todos esses inimigos, é fé. Uma das coisas que nós acionamos aqui, você vai sempre me ver fazendo declarações de fé,
palavra de motivação dada de Deus, vindo, dizendo vai dar certo, o Senhor está conosco, a gente vai vencer, seja qual for a circunstância. Nós precisamos acionar esse espírito de fé sempre, confiança, porque o Senhor, se tem uma coisa que Deus ama, é fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, isso significa que com fé é possível agradar ao Senhor. Nós precisamos ter essa fé avivada dentro do nosso coração. Amém, queridos? Então, olha só, terceiro e último ponto para nós trabalhar, para nós fecharmos, promessas condicionadas da salvação. Levar vocês a perceberem isso. Marcos capítulo 16, de 15 a 16, vai dizer assim: então ele disse, vão pelo mundo, está aí? Vamos lá, gente? Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Olha só, vamos lá, promessas condicionadas, tá? Quem crê, né? Cadê? Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, quem é que está falando isso? A Bíblia. É o Senhor, né? Não sou eu, tá? Por favor, não queira me pegar depois, tá? Mas a palavra está dizendo isso com muita clareza. Ou seja, anuncie o evangelho para todas as pessoas. O evangelho do Senhor. Quem crê, princípio, qual que é o princípio aqui? Crê e for batizado. Qual que é o lucro? Salvação. Então, o grande segredo é que Deus quer te dar a salvação. Isso é de graça. Não é pelo aquilo que você consegue fazer por teu esforço. Eu não consigo alcançar nada pelo meu esforço. Por sinal, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui nós temos duas promessas: ou salvação ou condenação. A gente vai ter que escolher. Não, eu creio para a salvação. Se eu fosse aqui oferecer picanha e costela, né, eu acho que todo mundo ia optar pela picanha, né? Logo. Sim ou não? Eu acho que todo mundo ia querer a picanha. Ah, não, mas tem uma costela feita, aí incrementa, não sei o quê. Mas, gente, picanha é picanha, né? Picanha é o máximo do máximo. Então, nós já temos que pensar logo aqui, na escolha. Nós precisamos escolher. Eu quero salvação. Aí você precisa fazer algo. Crer e ser batizado. Para você ser salvo. É promessa de Deus. Não tem outra. Quantos estão comigo? Então, queridos, olha lá. Vamos perceber isso aqui. A Bíblia diz aqui, Tiago 2, de 19 a 23, diz assim: você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem. E tremem de medo, seu tolo. Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado amigo de Deus. A salvação, queridos, apesar de que ela não é pelas obras, eu quero então te fazer entender isso, porque tem crente o seguinte: depois de salvo, pastor, e agora eu sou salvo, né? E está tudo muito bem, e não quero fazer mais nada. Não é assim que funciona. O seu chamado em ser cristão é ser alguém que vai ser exemplo e ter uma vida pautada pelo Espírito. E trazer a configuração do fruto do Espírito, que é tudo que você precisa. Está aí Gálatas capítulo 5, de 22 a 25, não sei se está aqui na tela, consegue colocar aí? Vamos lá então, vamos ler isso. Diz assim: mas o Espírito de Deus produz o quê? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, a fidelidade, a humildade.
Quando eu olho assim, eu digo, meu Deus, onde é que eu estou, né? O domínio próprio, gente, não é demônio próprio, é domínio próprio, tá? Porque tem gente que acaba tendo demônio próprio. São todas essas coisas, e a Bíblia vai dizer aqui, ó, e contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificam a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Porque a gente como humano, como carne, a gente pensa no nosso pé para você ver, não é? A gente não quer sair ruim em nada. A gente não quer perder nada, a gente não quer. Por quê? Porque a gente, querendo ou não, ainda carrega essa natureza. A natureza humana. Nós temos isso como defeito de fábrica. Está aí dentro de você. A gente tem que lutar, arrancar, né, de dentro de nós todas as obras da carne. Você já sabe quais são elas. As obras da carne, elas são destruidoras. Então você precisa colocar esse poder do Espírito Santo dentro de você. Porque o Espírito Santo quer controlar a sua vida, quer trazer vida de Deus para você. Mas para isso a gente precisa deixar que esse governo de Deus venha sobre a nossa vida. Pela natureza humana, a gente não é capaz de viver isso. Tem que ter Espírito Santo morando dentro de nós. Você precisa convidar Ele, dizer, Senhor, vem morar dentro de mim, acaba com essa ira, que às vezes, né, essa coisa que eu quero fazer do meu jeito, me ajuda a tirar essas situações de luta interna dentro de mim. Preciso ser mais paciente com as pessoas, que a gente, às vezes, não é paciente com as pessoas. Se alguém errar, a gente já quer corrigir, fazer do nosso jeito, é ou não é? Tem que ter domínio próprio, tem que ter humildade, fidelidade, amor. Todas essas coisas, queridos, elas crescem dentro de nós. E quando isso é gerado em mim, na sua vida, dentro de você, sabe o que vai acontecer? Produz fruto. Porque alguém vai chegar assim e diz, essa pessoa é amorosa. A forma que ela age é uma pessoa amorosa. Essa pessoa, ela é paciente. Ela é mesmo que a pessoa dá trabalho, mas ela tem a paciência para aguardar. Meu Deus do céu. Sim ou não? É assim que funciona. Então olha para o seu irmão e diz assim, precisa perdoar mais. Né? Precisa ter mais domínio próprio, precisa de tudo isso, mudança de vida isso, gente. É a vida do reino, a vida do reino é assim, então nós precisamos logo viver isso. Eu quero concluir com vocês, chamando o louvor para subir, em nome de Jesus. Eu quero concluir com vocês algo aqui que eu acredito que seja muito fantástico. Olha, muito simples. Dá para colocar essa parte final, Alex, para gerar o resultado necessário? Olha aqui, ó. Vamos lá. Princípio, mais prática, é igual a colheita da promessa. Vamos lá de novo? Vocês aprenderam aqui alguns princípios, mas a Bíblia tem muitos princípios lá. Se você praticar o princípio, e aqui nós vamos fechar nisso, você vai colher as promessas que foram estabelecidas. Quais são as promessas que você tem, que são mais de 8.000? Você precisa ir lá, catalogar, colocar elas em linha e dizer, essas promessas são para mim, Senhor. O que eu preciso fazer para que isso se cumpra na minha vida? Para que eu possa viver a vida que o Senhor tem para mim? Aí você vai perceber a colheita que Ele vai fazer
de promessas para a sua vida. E você vai poder experimentar.